mais um episódio do podcast Tributarista do Futuro. Hoje vamos falar sobre parcerias estratégicas na área tributária, que é um dos grandes pontos aqui que eu defendo com vocês, né, sobre a importância de termos parceiros estratégicos na nossa jornada, né, e como isso potencializa não apenas os nossos resultados financeiros, mas principalmente a nossa autoridade, né, e, consequentemente, nosso crescimento na carreira de tributarista de inteligência de negócio. E para isso, temos hoje uma grande convidada, ela já está na área, já vou chamá-la aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. É aqui que nós discutimos as estratégias aí na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, para que você conquiste contratos de pelo menos R$30 mil por cliente. Nosso objetivo aqui. E no episódio de hoje, vamos potencializar esse resultado aí. Vamos falar sobre parcerias estratégicas na área tributária e como você pode também ter os seus parceiros estratégicos. Não só pode, como deve, né? E para isso, tem uma super convidada aqui, ela que é minha aluna, minha mentorada, nossa querida Jéssica Teixeira, que passou aí por uma breve, porém intensa jornada, encontrou seus parceiros estratégicos. Ela vai contar tudinho aqui para nós como ela fez e como isso foi de suma importância aí na jornada da Jéssica como tributarista de inteligência de negócio. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Apresente-se aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre quem é a Jéssica, né? Não apenas a Jéssica tributarista, mas a pessoa da Jéssica. E aí vamos explorar esse tema sobre parcerias estratégicas. Se você tá, deixa eu ver se a Jéssica faz, se você tá aqui vendo, já aproveita, já curte aqui, já convida mais gente para conhecer o nosso podcast. São mais de 100 episódios aqui para vocês. E chama o pessoal para nos acompanhar ao vivo aqui também. Então, Jéssica, tá com você a palavra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu sou formada em Direito, advogada. E, assim, eu passei na prova da OAB no final do ano passado. E a minha escolha na segunda fase foi tributária. Gostava, não, assim, na faculdade, não muito. Mas estudando para a segunda fase, eu me apaixonei por tributário. E só que, assim, é um começo difícil, né, para todo mundo. E eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou começar? E foi aí que eu descobri a Semana do Tributarista. Eu já vi a Semana do Tributarista e aí eu já fiquei enlouquecida, né? Falei, preciso participar desse negócio. E aí... Isso foi quando, Jéssica? Você lembra? Foi em outubro do ano passado. Eu entrei na turma de outubro. De 2022. E você se formou quando? Eu formei há 5 anos atrás. Só que eu sofri vários episódios, maternidade, e eu parei, sabe? Assim, eu tinha desistido, assim. Falei, eu acho que isso não é pra mim. Porque eu tinha feito a prova uma vez e não tinha passado. E eu tinha um negócio comigo assim, antes, né? Que a gente tem que viver quebrando crenças na nossa cabeça diariamente. E na minha cabeça só servia para ser advogado quem passava de primeiro. E aí eu não passei, e aí eu falei, não vou mexer com isso mais. Só que depois que eu tive filho, a minha cabeça mudou. Porque quando a gente tem filho, a gente quer dar o melhor para ele, né? É verdade. E aí eu falei, não posso desistir. E aí foi quando eu voltei a estudar. Eu trabalhava no escritório, mas era na área bancária. Era com contratos bancários. E aí depois eu voltei a estudar e passei na prova. Olha que legal. Aí quando eu passei, eu já falei, E quando foi isso que você passou na prova? Passei o ano passado. Assim que eu passei na prova, eu já sabia que eu queria trabalhar com tributário, por eu ter estudado para a segunda fase, né? Eu apaixonei. O que te levou a fazer tributário na segunda fase? O que te levou a fazer tributário? Eu conheço um professor do Portal F3, ele chama Pedro Barreto.
E a didática dele era maravilhosa. E ele, gente, vocês passam na OAB, ele dá a segunda fase em tributário. Vocês passam na OAB que eu passo na primeira fase, que eu passo vocês na segunda. E aí, como eu já conhecia a didática dele e me adaptei e gostava, quando eu fui fazer a segunda fase com ele em tributário, eu me apaixonei. Falei, não. E ele contava dos casos de sucesso que ele já teve, eu ficava maravilhada. Só que assim, eu precisava, como eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com tributário, foi quando eu falei, não, preciso procurar alguém que vai me ajudar. E aí apareceu a doutora Letícia, na semana do tributarista. Que legal, o Oswaldo já colocou aqui, né? Caiu no golpe. Caiu no golpe. Caiu no golpe. É, a gente brinca, quer dizer, eu não lembro quem que foi que criou esse cara. Ah, foi a Elisângela, lá no nosso encontro presencial, no primeiro que a gente fez, primeiro Mundo FTF em Curitiba, que foi no ano passado. A Elisângela, que é uma das, também foi uma aluna minha, mentorada minha, ela quando foi falar um pouquinho da história dela, ela falou que ela caiu no golpe, né? Caiu no golpe da semana do tributarista, mas que foi o melhor golpe da vida dela, né? Que era a semana Com gratuita, certeza. as aulas gratuitas, mas que depois no final eu abro para quem quiser avançar, eu abro para entrar na formação de tributarista do futuro. E foi exatamente a trajetória que você fez, né? Então, você teve aí um grande profissional que te inspirou, que foi o seu professor, que te levou a fazer uma segunda fase na OAB em tributário. E aí tá, passou na OAB, então agora, né, como que eu vou colocar em prática isso? Por onde que eu vou, né? E aí eu apareci na sua vida. Aí apareceu. E aí eu apareci. Me conta, e daí? Daí como que foi essa sua Então, jornada? Uma jornada muito relâmpago, né? A gente tá falando de coisas que foram atrás. porque foi rápido, né? Então, eu acho assim, entrando no tema parcerias, eu acho que o que leva a parceria e o que leva a você se destacar é o seu comprometimento. É uma frase que eu vivo falando pro Oswaldo, pra Helena, eu falo assim, ó, gente, a gente pode desistir de tudo, menos da gente. Então, assim, quando eu entrei no Tributarista do Futuro, eu entrei com a mentalidade assim, eu vou dar o meu melhor. Eu participava, fazia as mentorias, você dava metas, eu ia lá. Eu lembro da farmácia que você falou, você vai ligar em todas as farmácias da sua cidade. Eu mapeei as farmácias, liguei em todas e recebi uns 20 nãos. Aí meu Deus. Mas assim, eu falo que a gente tem que ter comprometimento, porque foi o brilho nos olhos que o Oswaldo fala. Assim, eu participava, eu postava, você falava da gente aparecer nas redes sociais. Meus primeiros vídeos, gente, pelo amor de Deus, agora já deu uma melhoradinha, mas custei fazer. Mas assim, eu acho que você tendo o incentivo mais a sua força de vontade, não tem como dar errado. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas não tem como, gente. Uma coisa que você, Letícia, falou na semana do tributarista que me marcou foi o seguinte, gente. Todo mundo, tipo assim, tem 3.000 inscrições aqui para participar da semana do tributarista do futuro. Mas no final não fica nem 10 pessoas. E esse é o negócio do 1%. Porque as pessoas, assim, elas começam projetos e não terminam. Acha que o resultado é fácil. Porque a internet hoje vende isso, né? Ai, você vai conseguir emagrecer 10 quilos em um mês. Ah, você vai conseguir vender um contrato milionário em uma semana. E não é assim. A gente tem que ter dedicação. E aí foi quando surgiu a oportunidade. Assim, quando eu fui entrar na semana do tributarista, eu não sei se o Oswaldo lembra, mas eu chamei ele, porque você citou ele nos seus exemplos. E aí eu chamei ele porque eu queria saber, né, o que acontecia lá dentro, aquela curiosidade. Será que isso é para mim? E aí eu Normal, chamei. né? É o Porque a desconhecido, quer gente saber se não vale a conhece. pena, se não vale, né? Quer saber como que é uma Aí eu conversei com ele, e quem diria, né, que ia acontecer isso tudo, porque eu conversei com ele, aí eu acho que ele percebia a minha interação, né, nos grupos, nas lives e tudo mais,
E eu sou de Monte Carmelo, uma cidade do interior de Minas, que fica próximo a Uberlândia, que é mais conhecida. Aí surgiu a oportunidade de eu morar em Brasília. E quando eu estava arrumando a minha mala, eu entrei no Instagram, não sei o que eu estava fazendo, e o Oswaldo postou que estava abrindo uma vaga. E aí eu corri e chamei ele. Falei, não, essa é a minha oportunidade. Porque assim, a gente precisa. Eu tinha também aquela dificuldade. Eu nunca trabalhei com isso. Como que eu vou pegar serviço se eu nunca fiz? E eu já relatei isso para você. Aí é aquele negócio que você falava também, mais uma vez. Por isso que é importante, né, a gente ter apoio. Porque você falava, mas você tem que pegar o serviço primeiro. Como é que você vai fazer? Depois a gente vê. Tem que E aí. ter o cliente semente, né? Eu sempre falo do cliente semente, que é o primeiro cliente que vai nos dar a experiência de fato, prática. De Porque uma fato. coisa é eu ensinar de forma prática a minha experiência, outra coisa é você ter o seu cliente com a realidade dele para você aplicar o que você aprendeu. Sim. E aí, de fato, você vai ter a sua experiência. E aí eu tinha medo, porque nunca trabalhei com isso. Como que eu vou fazer? Mas assim, mesmo com medo, tem que ir, né? E aí a gente conversou, a minha parceria com o Oswaldo começou aí, eu comecei trabalhando com ele. Ele não, eu quero que você venha trabalhar comigo. A gente fez uma entrevista, eu fui lá conhecer ele e a nossa, assim, comecei trabalhando, né? Aí depois, quando ele viu o meu interesse, tipo assim, de crescer, de prosperar, é o sangue nos olhos que ele vive falando. Isso, E ele falou assim, aí ele falou, ó, eu não te vejo como minha funcionária, eu quero te ver como minha parceira. E futuramente como minha sócia. Ele falava isso desde sempre, assim. E aí as coisas foram caminhando. E olha só, Chegar. então assim, uma coisa que eu sempre falo e reforço, porque você é prova disso, eu falo uma coisa que eu aprendi e eu repito, né? As coisas que a gente aprende, aplica e que faz sentido, quer que os outros também aprendam e apliquem, a gente repete, que é o conceito de poder. É o conceito de poder que eu aprendi lá atrás com o meu mentor de vida e carreira, que eu sempre falo que é meu pai. E ele fala, olha, pra gente ter sucesso, para nós sairmos da mediocridade, do mediano, do ordinário, do comum e sermos brilhantes, daí que a gente fala, né, do diamante brilhante e tal, e sermos brilhantes, nós precisamos exercer poder. Já me viu falando disso? Já. Nós precisamos exercer poder. E o que é o poder? Poder é ocupação de espaço com competência. E olha só, eu tenho mais de 800 alunos no FTF, né? São muitos alunos que passaram pelo FTF. E o FTF, ele é um curso online. É uma formação online, não é uma formação presencial, que eu tô vendo as pessoas. Não, eu não estou vendo as pessoas. Mas eu vejo as pessoas, eu conheço, interajo e eu vejo as pessoas tendo resultados quando as pessoas exercem o poder. Porque um aluno pode entrar no FTF e ficar apagado o FTF inteiro, não aparecer. Eu nem só sei porque eu vejo que ele está na lista de matriculados. Mas fora isso, eu não sei quem é a pessoa, não sei quanto que está se desenvolvendo, se está tendo resultado ou não. Agora, a Jéssica, assim como vários exemplos que vocês me vêm citando constantemente, o próprio Oswaldo, que a Jéssica falou, a Helena, e tantas pessoas, tem vários, o Matheus entrou aqui agora. Então, tem alguns alunos que se destacam, porque eles exercem poder. Como que exerce poder? Ocupando espaço com competência. Como que foi a primeira vez que eu vi a Jéssica exercendo, ocupando espaço com competência e, consequentemente, exercendo poder? Pelas participações e pelo interesse e engajamento que ela tinha nos encontros ao vivo. Então, sempre estava lá trazendo as dificuldades. Olha, fui lá, falou da sorte, fui lá, prospectei, tive essas dificuldades. Daí a gente vai falando, é normal, você vai receber mais não do que sim. Isso a vida inteira, não vai ser só agora que você está começando. De repente, depois diminui um pouco os não, a proporção do não com sim, mas sempre vai receber mais não do que sim. Então, isso é normal. Aí falando, gente, vocês têm que construir autoridade, vocês têm que mostrar o que vocês fazem, falar para as pessoas que vocês estão se capacitando, nanana. A Jéssica falou, lembra quando você postou o teu primeiro stories? Eu lembro. Você falou, gente, fiz o meu primeiro vídeo. Não sei se foi stories, não, foi o vídeo mesmo. Foi o vídeo. Reels. Ela postou lá no grupo. E aí a pessoa comentou, incentivou, deu sugestão.
Então, esse que o Oswaldo falou do sangue nos olhos, é isso, porque na verdade a Jéssica veio sempre exercendo poder. E quando a gente exerce poder, as parcerias aparecem também. Isso. As possibilidades de parcerias aparecem. Você vê a pessoa que está engajada, a pessoa que está ali, está querendo fazer acontecer, então é normal. É normal que isso aumente as possibilidades de parceria. E algo que eu sempre incentivo vocês também, né? Sempre incentivo, porque para mim sempre fez muito sentido, é vocês irem em busca de parceria, porque nem todo mundo tem. E ontem eu tava com o meu grupo de mentorados, da Mentoria FTF, e a gente estava falando exatamente sobre o que é o universo tributário, né? O que é esse universo? Às vezes, quando você fez lá uma segunda fase da OAB, ou você assistiu algumas aulas de tributário na faculdade, você não tem ideia do que é o universo tributário. Você não tem ideia do que é isso. Não tem ideia das possibilidades que tem de atuação do Não, você tributarista. acha uma coisa, mas quando você entra mesmo, é um mundo. É um mundo de oportunidades, né? Então é muito grande. Exato. E por ser tão grande, uma pessoa só não dá conta de atender todas as oportunidades. Então vai chegar um momento na nossa jornada profissional que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Ou nós vamos, ou se nós temos um perfil que a gente quer botar a mão na massa, que a gente quer executar, quer operacionalizar serviço, a gente vai ter que escolher no que nos especializarmos dentro do tributário. Mas a gente vai ter que escolher no que a gente quer ficar muito bom dentro do tributário. Quero ficar muito bom em recuperação de tributos diretos, indiretos, eu quero ficar muito bom em planejamento tributário, eu quero ficar muito bom em contencioso. Então a gente vai ter que escolher, né? A gente pode até pegar um pouquinho de tudo e tal, mas normalmente a gente vai ter que escolher se a gente quer ser conhecido por alguma coisa. Ou não, ou se a gente tem um perfil mais empreendedor, aquela coisa de ter o seu próprio negócio, de montar o seu time, aí você vai ter que ter esse perfil que tramita muito bem por todas as áreas do tributário e se comunica muito bem no sentido de atrair clientes para a execução dos serviços tributários. Por isso que a parceria se torna fundamental. Porque ou você vai ter, se você é uma pessoa operacional, ou você vai ter que ter os seus parceiros que te tragam os clientes para você executar aquele serviço que você é muito bom na execução. Ou se você tem esse perfil mais empreendedor, você vai ter que montar time, ou você vai ter que ter os seus parceiros para a execução dos serviços. Né? Então, por isso que é a importância das parcerias na área tributária, porque a gente não está falando de uma área que é pequena, a gente está falando de uma área que é muito ampla. E que os profissionais, os tributaristas, e você, Jéssica, comentou, eu sou advogada, hoje você já não é mais tão somente advogada, hoje você é uma advogada tributarista de inteligência de negócio, porque você passou por toda a formação, você acabou, você recebeu seu certificado, você fez o seu TCC, então hoje você tem título de tributarista de inteligência de negócios, né? E aí, como você exerceu o poder, foi natural a construção de parcerias, e você realmente conseguiu atrair as pessoas que dentro da nossa comunidade são pessoas que têm muito resultado, né? Que no primeiro momento foi o Oswaldo e agora a Helena, né? Então conta aí, como que foi toda essa jornada aí? Então, aí eu comecei a trabalhar com o Oswaldo, eu tinha falado anteriormente, né? Comecei lá no escritório dele, presencialmente, e assim, o que me levou a isso é o que eu falei anteriormente. É a força de vontade, gente, porque eu queria me destacar. Eu quero ser uma grande tributarista, quero ser conhecida por isso, quero trabalhar com isso, estou trabalhando, né? Então, assim, eu lembro do primeiro serviço que o Oswaldo chegou lá e pôs para mim, que era de um supermercado, ele queria que eu fizesse uma análise, e eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Porque, assim, e ele estava certo, ele me deu o peixe para eu pescar, ele não ia me ensinar, porque as pessoas têm que ter proatividade, de querer aprender. Então, ele foi, me entregou, eu vi as aulas que eu tinha que ver e virei. E entreguei para ele o que ele precisava para ele dar continuidade no serviço. E eu acho que aí que ele foi vendo realmente quando eu ia fazendo as coisas, porque eu fui muito sincera com ele. Eu falei, ó, Oswaldo, eu quero muito, mas eu não tenho experiência.
mas eu quero muito. Então, a minha força de vontade venceu a barreira de não ter experiência. Porque eu fui atrás, assim, a gente está sempre estudando, vendo vídeo, vendo live, lendo livro, participando dos eventos. Então, assim, eu acho que é isso que você falou, a força de vontade que eu tive fez com que eu me destacasse e automaticamente uma coisa levou a outra, né? Porque o Oswaldo viu que eu era comprometida, aí depois surgiu a oportunidade. Eu conheci a Helena no FTF, né? Aí eu me apaixonei por ela lá, eu falo com ela, eu me apaixonei por você lá, porque ela também é uma excelente profissional e uma ótima professora. Então, assim, depois que eu conheci ela lá, eu já estava trabalhando com o Oswaldo. E aí, o Oswaldo via, né? A força de vontade que eu tinha de aprender, de fazer acontecer. E foi abrindo os caminhos. Mas, assim, eu levo tudo isso que aconteceu como a minha força de vontade de querer aquilo ali. Porque se entrar no curso, qualquer pessoa entra. Mas fazer o curso é totalmente diferente. Se comprometer com aquilo é totalmente diferente. Quando você se compromete e leva a coisa a sério, daí que começa a vir os resultados. Exato. Aí, assim, eu vejo como isso, sabe? Ele viu que eu tinha força de vontade e foi me dando oportunidades, até que surgiu essa oportunidade, assim, aí depois eu conheci a Helena mais, fui conhecendo mais a Helena, porque ela trabalhava mais com o Oswaldo, né, de parceria, e depois surgiu a oportunidade que eles me chamaram para ser sócia da empresa que a gente fundou, que é a TR3, né? Mas assim, foi muito rápido. Eu considero que foi relâmpago mesmo, porque eu entrei o ano passado, em outubro, né? Foi E meteórico, né? foi meteórico. Eu entrei em outubro, trabalhei acho que 4, 5 meses com o Oswaldo e as coisas foram acontecendo. Aí aconteceu um evento que eu precisei voltar para minha cidade. E aí eu fui conversar com o Oswaldo, falei, ai meu Deus, agora eu vou perder a oportunidade, não sei o quê. Mas E aí antes disso teve o Mundo FTF, não não, teve? Antes de você. não, sim, quando teve o Mundo FTF, eu já estava em Brasília. Aí, e estava já trabalhando com ele. Tinha começado, na verdade, a trabalhar com o Oswaldo. Tinha, acho que pouco tempo, não tinha nem um mês. Aí a É, gente e foi. só para o pessoal ter uma referência de datas, o Mundo FTF, que foi nosso encontro presencial, foi no mês de junho, comecinho de junho. Isso. Eu comecei com o Oswaldo, acho que um mês antes do evento, praticamente. Aí, junho, né? Aí a parceria, esse convite mesmo para fazer parte da empresa deles foi agora, não tem um mês. Então foi muito rápido, né? Foi questão de 6 meses, mais ou menos, 5 meses. Foi bem rápido, ou seja, em 5 meses você conseguiu mostrar o seu valor, Eu né? consegui mostrar o valor. 5 meses foi o tempo e foi bem meteórico. A gente brinca e a Jéssica no próximo Mundo FTF, lá em 2024, ela vai dar depoimento, né? Como que eu saí do diamante branco direto para o diamante negro, né? Quem sabe até até o diamante brilhante, não é mesmo? Conta essa história aí para o pessoal entender. Então, essa história ela leva a um outro aluno do FTF, que é o Rômulo. Ó, a importância das parcerias. A gente, o FTF tem um grupo, né? E aí a turma tem um grupo. E aí eu via, como eu estava sempre antenado, o que os professores postavam ou não, eu via a Helena fazendo lives sobre prefeituras. E lá no FTF, a gente conversou sobre prefeituras. Porque eu tenho um conhecido que é prefeito. Eu falei, não, estou perdendo tempo, né? Como assim? Esses eventos é bom porque vai te dando vários insights, né? Tem coisas que você não está enxergando, que você abre os olhos e começa, nossa, ver oportunidade mesmo. E aí eu comecei a acompanhar essas lives da Helena, que ela falava de prefeitura e tudo mais. Quando o Rômulo
um dia, eu não lembro a data exata, mas assim, tem um tempinho, deve ter uns 4 meses por aí. Ele colocou no grupo que a gente participa sobre recuperação de créditos para a prefeitura. E quando ele colocou, automaticamente eu lembrei da Helena. E aí eu chamei ele e falei assim, olha, eu já estava tentando prospectar uma prefeitura com a Helena. E aí eu falei assim, olha, quem sabe tudo disso é a Helena. Chama ela que ela vai, com certeza, conseguir te ajudar. E aí ele chamou a Helena e, assim, eu gosto muito porque a gente é um grupo muito, como se diz, leal. Porque a Helena simplesmente poderia ter pegado junto com ele e ter feito a prefeitura, né? Porque eu só, tipo assim, o Rômulo brinca que eu fui o pontinho de encontro deles. Porque ele simplesmente podia ter falado com ela e os dois seguido. E nessa época a gente nem tinha falado sobre sociedade. E a Helena falou para o Oswaldo que, como a indicação tinha vindo por mim, ela iria me chamar para fazer parte do projeto. E a gente nem falava de sociedade. Então, assim, eu trabalho com pessoas muito éticas e leais. Isso é muito importante. E assim, é legal até a gente reforçar, porque são valores que a gente cultiva, né? Eu falo a comunidade do STF é uma comunidade, né? Os É uma tributadores comunidade. de negócios fazem parte de uma comunidade que se auxilia, que é unida, que um está torcendo pelo sucesso do outro, e a parceria faz parte disso, né? Dessa potencialização de resultados. E muito legal isso que você traz, porque reforça realmente valores que são muito importantes para nós, né? Que é essa questão do companheirismo, da ética, né? De você realmente estar preocupado com o outro e de, enfim, tá todo mundo se ajudando. Aí os dois começaram as tratativas, os trâmites que precisavam. E assim, a gente estava. Porque assim, prefeitura é uma coisa complicada, né? Envolve muita gente. Às vezes rola aquele negócio de tem que pagar alguma coisinha lá para sair. A gente não trabalha dessa forma, de jeito maneira. A doutora Letícia sabe, mas assim, começou ali. Aí o Rômulo foi e depois de um tempo, porque não é uma coisa assim, aconteceu hoje e fechou o contrato hoje. Isso demora. Foi alguns meses, e aí finalmente a gente conseguiu assinar esse contrato. E aí, quando a gente assinou esse contrato, eu já estava envolvida já na TR3, já tinha sido convidada para ser sócia, né, da empresa. E aí foi assim, foi um caso de sucesso, porque a gente trabalhou com o FPM, né? Que é uma recuperação para as prefeituras. É o Fundo de Participação dos Municípios, né? Para quem não tem conhecimento. A gente está trabalhando, trabalhando com o Fundef, com o Fundeb, com o FPN. Que são todos os passos que a União, só o pessoal saber a parte técnica disso, a União, lá dentro da Constituição, tem as especificações sobre os repasses, né, das arrecadações. Então, a arrecadação de tributos federais, parte delas precisa ser repassada para o Estado, precisa ser repassada para os municípios, e existem alguns fundos, né, que eles são constituídos justamente para que o fruto da arrecadação vá para esse fundo e esse fundo depois seja repassado. Então, Fundo de Participação dos Municípios, o Fundef, o Fundeb, que são fundos com características específicas, um vai para educação, de projetos sociais, enfim, tem vamos pensar, alguns carimbos. Só que o que acontece na prática? A União, ela não faz esses repasses, porque a própria União tem muito déficit, né, orçamentário, arrecadação e tal, então ela acaba não fazendo, só que daí quem fica prejudicado são os municípios aí no caso. E aí a gente teve todo um panorama de decisões dos tribunais superiores, né, já condenando a União a fazer, tem que fazer os repasses, e algumas decisões já com repercussão geral e tal, e agora os municípios têm essa oportunidade. Muitos já têm a oportunidade no caso do Fundeb e do Fundef, acho que já passou o prazo, né? Não sei se dos dois, né? Vocês que estão mais nessa área aí, mas acho que do Fundeb já passou, né? Prescreveu alguma coisa assim.
mas o FPM ainda não. Então, os municípios que ainda não foram atrás dos seus direitos precisam de profissionais técnicos e tem que ser advogado, porque são ações judiciais, né? Mas tem que ter a pessoa que faz o cálculo, né? Por isso que a gente coloca, né, essa importância aí da heterogeneidade das competências dentro da área tributária. Mas aí foi isso que aconteceu. O Rômulo, que era um dos nossos alunos do FTF, tinha uma prefeitura, né, um potencial cliente, prefeitura, que tinha direito a, acho que no caso dele foi o Fundeb ou o Fundeb? Que a gente levantou que deu aquele resultado foi o Fundeb. E fala do resultado também. Então, Eu já sei, mas a gente não sabe. o que a gente conseguiu para a prefeitura do Rômulo foi 133 milhões de reais que a prefeitura vai conseguir recuperar, né? Através dessa ação. E que nem é uma ação de conhecimento, né? Não, já está na fase de cumprimento de sentença. Já é cumprimento de sentença, porque a parte do conhecimento em si já tinha sido julgada, sim, né? Com trânsito em julgado, então faltava os municípios só realmente fazer o cálculo e entrar com cumprimento de sentença. Uma pena que muitos perderam, né? Já infelizmente. Prescreveu. Quando a gente conseguiu, eu acho que a gente correu com tudo, né? Quando saiu a assinatura, porque acho que dois ou 3 dias depois estava prescrevendo. E muitos municípios deixaram dinheiro aí. Por falta de conhecimento. Porque não sabiam, né? E são poucas as pessoas que trabalham com prefeituras. Então, muito município perdeu dinheiro. E é muito dinheiro. Não é pouco. Pois Porque pensa, uma prefeitura, 133 milhões. Você vê uma prefeitura, 133 milhões. Mas a Helena comentou comigo ontem na mentoria que era, Helena, era 1 bilhão que o município deixou, que era um município grande, que acho que deixou de recuperar porque não entrou no prazo com a ação. Então, mas aí vocês tiveram, né, vamos pensar, exerceram poder, cada um dentro da sua área de competência, né, o Rômulo com a prefeitura já potencial cliente, você fazendo as conexões ali, a Helena com a parte de cálculo, e aí no final das contas você e o Oswaldo que ingressaram como procuradores, né, dentro da ação, né, Sim. E hoje a gente ainda tem novidade para o Rômulo, porque a gente já conseguiu levantar o FPM do município que a gente entrou para ele. E aí o FPM é um pouquinho diferente, né? Porque não é cumprimento de sentença, é ação de conhecimento, contudo já tem repercussão geral já favorável no STF, né? Então é uma ação que o êxito dela é garantido. Se eu não me engano, o valor que a Helena falou para eu contar aqui, se eu não me engano, se estiver errado, a Helena me corrige aí, mas a gente conseguiu levantar um valor de 50 milhões. 50 milhões do fundo de participação. Do FPM. Uhum. E realmente eu falei para Helena, né? Vocês vão vir e vão relatar isso aí no mundo FTF, porque dentro da nossa jornada, né, dos tributaristas de inteligência de negócios, a gente premia os alunos pelos seus resultados. E a gente tem premiações desde 30 mil reais de honorários faturados, até agora, no último mundo FTF, a gente teve que instituir mais 2, né? Mas agora a gente tem até 50 milhões de honorários faturados, né? Eu falei, nossa, porque antes ia até 2 milhões. Eu falei, 2 milhões já é uma jornada longa para alguém faturar 2 milhões de honorários. Mas aí teve gente que chegou, né? Ficou fácil. Eu falei, a gente vai aumentando a régua. Quando a coisa começa a ficar fácil, a gente aumenta a régua. E aí, só esse resultado dessa prefeitura já deu o diamante negro para vocês, que são os 10 milhões, né? Por isso que eu brinquei com a Jéssica ali. Falei, nossa, vai relatar lá como eu fui de diamante branco para diamante negro. Assim, negro. Né? Em menos de 1 ano, né? Bem menos, né? Se for pensar ali. Desde que você ingressou no FTF, 1 ano, exato. 1 ano. E assim, uma coisa puxa a outra, porque a gente fechou, por ter fechado, a gente ganhou qualificação técnica que estava faltando para outras prefeituras fecharem. Então, eu acredito que agora vai ajudar bastante. Vai ficar especializados em prefeitura, né? Agora é bom porque os honorários são altos, né? Porque os valores, realmente os valores envolvidos são muito altos.
Então, você comentou essa prefeitura que deu 133 milhões, na sequência vocês já protocolaram outro também de 200 e alguma Não, coisa, 50? eu troquei. O do Rômulo, que foi 293 milhões, e a de Corinto, que a gente pegou uma segunda prefeitura, que foi 133 milhões. Eu troquei. Sei que foi um na sequência do outro, né? Por a gente conseguir fechar um contrato, a gente não conseguiu fechar o outro. E daí fica com a qualificação técnica que a prefeitura precisa. E aí, logo na sequência, agora vocês estão focando nos FPMs, né? Nos fundos, que ainda dá para pleitear, mas realmente são valores muito substanciais, porque a gente está falando de ente público, né? A gente está falando dos municípios, então fica aí até a oportunidade. Tem um episódio de podcast, o podcast Tributarista do Futuro, que eu só falei sobre esse tema, né? Como ser tributarista de municípios, as oportunidades que tem para explorar serviços para municípios. Mas agora reforçando, né? Reforçando que realmente tem oportunidade aí na mesa e basta abrir os olhos. E aí que eu falo, né? Da importância da gente ter essa visão mais ampla da área tributária, para a gente não perder oportunidades, porque existem muitas oportunidades. É claro que aqui a gente foca mais em atender CNPJs e não atender CPFs, né? Atender CNPJs, que é onde realmente está o grosso aí, onde estão os melhores honorários no atendimento de CNPJs, né? Então, Não, e ainda tem o meu primeiro cliente mesmo, eu consegui, que foi aquele relato que eu te contei, ele era um conhecido meu. E eu estava focada em fazer planejamento tributário para ele. Só que a gente vai conversando com as pessoas e eu consegui fechar com ele a tese dos 20 salários mínimos, que foi o primeiro cliente que eu trouxe lá para a TR3, né? Aí assim, a gente fica se sentindo orgulhosa, porque, tipo assim, nossa, Jéssica, consegui levar um cliente para dentro da minha empresa. Então, assim, parceria é fundamental. Não tem como. E o que vai atrair o seu parceiro é a sua entrega, não adianta. Ninguém quer contratar uma pessoa que não está envolvida com a coisa, né? Exato. Que não está E aí eu acho que é legal explorar, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre como encontrar bons parceiros. É uma pergunta que vem bem recorrente para mim, né, entre os alunos, quando a gente passa a pesquisa para saber quais são as principais dores, né, das pessoas que nos acompanham e que pretendem se consolidar como tributaristas de inteligência de negócio. Eles falam assim, eu tenho muita dificuldade em encontrar bons parceiros. Como que para você foi isso, né? Você já falou um pouquinho, mas o que pesou na escolha? Falou, não, olha, acho que aqui eu vou porque posso confiar nessas pessoas, serão bons parceiros. Então, primeiro, eu acho que o mundo FPF, o mundo lá que a gente participou em São Paulo, foi muito importante, porque ali você tem uma troca muito grande, né, com as pessoas. Porque é igual você fala, na internet é uma coisa, agora pessoalmente é outro nível. Mas assim, o que me chamou a atenção no Oswaldo, na Helena, né, foi a participação deles, porque eles eram destaques. E aí eu via, assim, os resultados deles também, né? A gente vê que a pessoa é esforçada, que a pessoa é comprometida. E aí eu fui observando os passos deles, né? O que eles faziam, como eles faziam. Aí, assim, eu acho que para você encontrar um parceiro, você tem que, assim, primeiramente, as ideias têm que bater, né? Porque você não vai conseguir trabalhar com uma pessoa que você não concorda com ela, que você... Tem que ter a mesma visão, os mesmos tem que ter uma valores. mesma visão. Você tem que olhar para o mesmo objetivo. E isso, para mim, foi um fator importante. Eu observei primeiro, fui, né, ali, devagarinho, olhando, observando, tentando repetir o que eles faziam, porque quando a pessoa dá certo, você tem que seguir o passo dela, né? Na minha cabeça, eu penso assim. E aí,
foi foi esse conjunto de coisas, né? Que levaram a isso. Porque você tem que observar o parceiro que você vai querer trabalhar com ele. Quais são os valores que ele E, carrega. e o fato de todos estarem dentro da mesma comunidade que você Sim, participava. não, isso aí ajudou demais. Porque quando que eu ia conhecer o Oswaldo, ou a Helena, ou até a doutora Letícia? Se não fosse o mundo STF, não, sem chance, né? É muito remoto. É. Mas assim, o mundo STF foi o divisor de águas, não tem como. Tudo começou por você, né? Então, assim, eu acho que não existe fórmula mágica para achar parceiro. Você tem que observar as pessoas que estão nesse meio. Através da sua observação, você vai ter mais afinidade com um, menos com outros, e aí você vai tentar se aproximar de quem você tem mais afinidade, né? Para ver se aquela pessoa aceita a parceria, como que funcionam os trabalhos. E você vai observar o que, que a pessoa faz também, né? Porque, querendo ou não, a gente usa nossas redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Então, a gente acha que não tem ninguém observando, mas tem. Sim, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Independente do número de seguidores, né? Porque às vezes a gente fica falando, só vamos ter resultado. As pessoas só vão Não, perceber o nosso valor na internet quando a gente tem muitos seguidores. Não. não. E as pessoas começam a nos valorizar e nos procurar, são as pessoas que estão mais próximas da gente, muitas vezes, que vê o quanto que a gente está realmente trazendo de resultados para outros, né? Então, isso é bem fundamental. Mas, Jéssica, ó, já te falei, vou repetir. Sucesso, eu sei que está só começando, imagina assim, um ano. Sim, um ano já foi isso, né? Eu costumo falar, né? A gente está investindo numa carreira que não é uma carreira que às vezes não vai nos dar, às vezes dá resultado no curto prazo, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que já estão tendo. A Jéssica aí teve uma ascensão meteórica aí. Mas mesmo quem não tem tão acelerado, que a gente tem as pessoas fora da curva, fora da média, mas mesmo quem não tem um resultado tão rápido, a gente está falando de uma carreira de longuíssimo prazo e que no longuíssimo prazo vai dar resultados assim. Claro, uma carreira multimilionária, não é uma carreira só milionária, é uma carreira multimilionária. Né? E não é só pela questão do dinheiro em si. Né? Claro que a gente trabalha visando dinheiro, porque o dinheiro é o que vai pagar nossas contas e realizar nossos sonhos, no final das contas, né? Mas eu acho que o prazer que a carreira traz, né, por ser uma área que não é uma área acessível a todo mundo, é uma área mais complexa, a gente conseguir ter o prazer de falar, nossa, eu estou destrinchando essa área que é tão complexa e estou conseguindo levar resultados, assim, tirando essa complexidade toda, levar resultado para os meus clientes. Acho que isso que é importante, que é o nosso papel. Né? Eu falo assim, o nosso papel é promover o crescimento das empresas sem que a tributação seja um obstáculo, porque a nossa função é justamente tornar as coisas mais simples. Né? Justamente olhar a tributação como ela deve ser vista como algo estratégico. Então, parabéns aí por toda a tua trajetória curta, porém de muito sucesso, né? Eu desejo aí para todo o pessoal da TR3, vocês estão em 4 agora, né? A Helena, a Rafa, que é filha da Helena. A Helena falou que a Rafa logo vai entrar no FTF. Eu falei, tem que fazer parte da nossa Tem comunidade também. que fazer. Aí o Oswaldo e a Jéssica, eu sei que vocês vão crescer muito, né? Em todos os termos aí. Estamos juntos, eu falo para Helena e para o Oswaldo que eu sinto como se fosse mãe, né? Porque são as minhas crias, né? Vi bebezinho no tributário, vi bebezinho no tributário e agora ver onde que eles já chegaram em tão pouco tempo e tem muita coisa para eles conquistarem ainda na carreira. Então, realmente me enche de orgulho e eu falo a mesma coisa de você. Também tive bebezinho, né? Também tive bebezinho. Uma bebezinha mais recente, né? Mas Mais também tive recente. também Mas que tive tem muita coisa ainda para aprender e crescer. A gente não pode desistir, não. E mesmo que demore, a gente não pode desistir, que é o que eu disse no começo, né? A gente pode desistir de muita coisa na vida, mesmo, menos da gente, dos nossos sonhos. É verdade. Olha lá, a Helena falou: requisito obrigatório da TR3 é o título de tributário seja É, inteligente. a Rafa Helena, tá. tamo junto, é isso aí. É isso A aí, tem Rafa que já foi ter. intimada, ela não tem nem escolha. É. Rafa já. Ó, aproveita que vai ter Black Friday do FTF, já põe a Rafa pra dentro aí.
Já põe a Rafa para dentro com condição de Black Friday. E até eu deixei fixado aqui, a gente lançou essa semana um novo e-book, né? Um e-book sobre como que vocês conseguem, que é uma pergunta muito comum, né? Selecionar ali os melhores clientes para dar os honorários acima de 30 mil reais. Então, são as oportunidades para vocês terem. Baixem o e-book, quem está aqui é só digitar presente, né, para baixar o e-book. E aí vocês também vão ser direcionados lá para o nosso grupo da Black Friday. A gente vai ter vários cursos do BPT Educação em Black Friday. A gente vai ter 48 horas de loucura nos dias 23 e 24, agora de novembro. São vários cursos mesmo. Além do FTF, vão ter vários outros. Vai estar o curso da Helena Laudes, Ates. Vai estar o curso da Tuane também, o MPT, o método precificação pela tributação, vai estar o curso de recuperação tributária, o curso de planejamento tributário, enfim, a gente selecionou ali alguns cursos para colocar em Black Friday, então se vocês quiserem participar, entrar na nossa comunidade aí dos tributaristas de inteligência de negócios, essa vai ser a última oportunidade do ano, e como última oportunidade vai ser a melhor, né? Eu não ia abrir outra turma do FTF esse ano, né? Não estava nos planos, mas como foi Black Friday, o pessoal pediu, eu falei, vamos fazer uma comissão especial aí também para finalizar o ano. Então, aproveitem, que vai ser de fato a última chance do ano e a melhor chance para vocês entrarem aí. Então, baixem o nosso e-book e entrem lá no nosso grupo de WhatsApp também, para vocês participarem da nossa Super Black Friday. E também, né, a nossa galera, vamos compartilhar essa Black Friday aí para mais gente entrar na nossa comunidade, porque a gente precisa de parceiros estratégicos, né, Jéssica? E é o melhor lugar para a gente criar os nossos parceiros estratégicos é quem está dentro. Isso, e o pessoal entra, porque eu entrei o ano passado, no final do ano, ó, onde que eu tô chegando. Exato. Né? Ó, a Nelly entrou aí agora, a Nelly também passou para o Marcos ontem um baita do depoimento dos resultados que ela está tendo. Então a gente ela foi do meu Mundo FTF, o 11, né? Foi da mesma turma que a sua. Foi da mesma turma. Vocês estavam tudo em clubinho lá no evento presencial. Era o clubinho da turma 11. O clubinho da turma 11, foi em peso. Essa turma 11 é histórica, teve muita gente boa. A Sophie, que está como nossa monitora agora do BPT Educação, tá na tua turma também. Tava. A Thaís. Tem a Neliane, tem a Andrea, né? A Nelly é amiga da Elis, o Oswaldo tá falando, amiga da Elisângela, que eu comentei no início do episódio aqui, da Elis, que falou do golpe. Ela que trouxe o jargão do golpe pra nós. Do golpe. Eu acho que eu sei quem é a Elis. Você falava muito dela no... A Elisângela, foi minha mentorada também. Participou da mentoria junto com o Oswaldo também. Mas é isso, Jéssica, parabéns. Tá? Estamos na jornada. Quero te ver lá no palco do Mundo FTF do ano que vem, né? Falando presencialmente para as pessoas, né? Da tua ascensão do diamante branco para o diamante negro, né? Se não for brilhante, mas tudo certo. Né? E assim, eu tô falando para os áudios, tem que subir a régua, gente, tá ficando difícil. Ontem mesmo na mentoria eu tava falando para Helena, eu falei, Helena, sabe o que é? Tem uma história, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu falei ontem para o pessoal da mentoria. Falei assim, tem uma história dos recordes de Olimpíadas que até determinado ano ninguém conseguia saltar o salto em altura acima de uma determinada altura. Era impossível, os atletas não conseguiam saltar, então para eles assim era algo impossível. Você conseguir quebrar aquela marca, aquele recorde lá do salto em altura. Até que um atleta foi lá e quebrou a marca. Então, um atleta tornou possível o que até então era impossível. E subiu a régua, né? Literalmente, a régua da altura ali na questão do salto em altura. E com a gente está acontecendo a mesma coisa, né? Eu pensava, falei, não, gente, para um aluno chegar à marca de 2 milhões de faturamento como tributarista de inteligência vai demorar muito. Não imagina, eu lancei o FTF agora, faz 3 anos, não dá. É muito pouco tempo, tô 25 anos na área, né? Tô com folga. Falei, assim, tá com folga, vai demorar um pouquinho. Eu falei, não, vai demorar. Aí esse nosso último encontro presencial, eu entreguei 3 diamantes rosa. Eu falei, meu Deus, agora que eu já entreguei 3 diamantes rosa, que são os 2 milhões, não tem outro diamante. Então as pessoas, como que elas vão continuar crescendo na carreira?
Aí a gente lançou no Mundo FTF o Diamante Negro e o Diamante Brilhante, né? Falei, Diamante Negro vai ser quanto? 5 milhões? Não! Quem fatura 2, fatura 5. Então vamos logo para 10 milhões. Então, Diamante Negro, 10 milhões de honorários como tributarista de inteligência de negócio. E o Diamante Brilhante, 50 milhões. Eu falei, bom, 50 milhões para sua aposenta, não precisa mais. Aí vocês já estão chegando, entendeu? Vocês estão me colocando em maus pensando. Eu vou ter que pensar em mais cores de diamante, gente. Não tem mais, não tem maior que diamante. Vai ter que ser Diamante Brilhante nível lapidação 1, lapidação 2. Vou ter que começar a inventar, entendeu? Vai ter que começar a inventar ou criar alguma regra, além de ter fechado o contrato, outra regra. Vou ter que começar a dificultar. Falei para os alunos, vou dificultar porque vocês estão me deixando mal, você está tornando a vida muito fácil. Então, vou dificultar isso aí. Mas é assim, por isso que eu estava falando da história, né? Que quando um torna possível, ele abre a trincheira para os demais, né? Se um conseguiu, é possível. Daí todo mundo vai lá. Todo mundo quer. E é por isso que a gente tem a gamificação dentro da FTF, para todo mundo também entrar. E é isso, um ir se inspirando no outro e falou, não, vai chegar minha vez, vai chegar minha vez. E tá todo mundo querendo seus diamantes. A Helena já falou que ela quer a coleção inteira do diamante. Eu falei, vou começar a vender também. Né? Porque você também vai querer, vai chegar no branco e falei, não, gente, vou ter que começar a vender, porque na minha precificação consta um troféu só, não todos. Não todos, eu também queria todos. Mas tá bom, preto já é de bom tamanho, né? Ai, mas então. Porque o Osvaldo tem lá um canto tão bonitinho assim, no cantinho dele lá, ele posta direto. Aí quando eu trabalhava com ele lá, eu ficava lá alisando os troféus, falando, um dia você vai ser meu. Olha lá, o Marcos tá falando que o time de designer sofre com os diamantes. Tá tudo lá. E agora a gente vai ter vai mudar, até o troféu vai mudar, porque a gente mudou a marca, né, do FTF, então os troféus vão mudar. O pessoal da equipe de design já está trabalhando nos novos troféus. E quem é da mentoria FTF, tiver no nosso encontro agora de dezembro, a gente vai fazer um encontro pequeno, só para quem é mentorado, e já tiver direito a diamante, já vai ganhar o diamante novo. Até falei para Helena, se prepara para ir lá para São Paulo, porque você já tem direito a diamante novo, então se prepara para ir, porque a Helena está na mentoria. Já pensa no brilhante. Não, já tá todo. A gente já tá modelando agora, só depois do brilhante vou ter que pensar. Como que eu vou mudar a regra, gente? Já falei, já vou mudar a regra. Depois do brilhante vai ter que mudar a regra. Isso aí. Porque a TR3 tá passando o trator. Isso aí, também uniu Helena com o Osvaldo, com você. Sei que a Rafa vai entrar no FTF, vai também arrasar dentro do FTF, então tá certinho. É por aí mesmo. É por aí. Osvaldo, muda que nós bate, é isso aí, Osvaldo. Não espero menos de você, inclusive. Né, Helena? De foguete não tem ré. Isso aí, gente. Isso aí. Sucesso para vocês. Obrigada, então, Jéssica, pela tua participação. Obrigada a você. Espero que você volte no próximo episódio para contar, né, as cenas dos próximos capítulos da jornada da Jéssica como tributarista de inteligência de negócios de parceira, não sei o que você era no início, não era nem parceira, né? Não, eu comecei como funcionária, né? De time, de equipe, a sócia. A sócia. De time, a sócia. E com ascensão meteórica, né? Do diamante branco para o diamante negro / brilhante, não sei, né? A Helena tá falando que vai ser brilhante já. Então, tamo aí. Vamos esperar para esse brilhante vir. Tá bom? Tá bom, muito obrigada pelo convite, viu? Imagina. E junho do ano que vem estamos juntas, né? Tá. Você vai estar lá. Isso aí. Isso aí. Todos que nos acompanharem mais esse episódio, também muito obrigada pela participação, pela audiência de vocês. Fez sentido, compartilha. Se você ainda não é assinante do podcast Tributarista do Futuro, assina nas principais plataformas de áudio. Estamos no Spotify. Também temos uma playlist específica lá no nosso canal do YouTube do IBPT Educação, né? ibpt.educacau, lá no YouTube, com toda a playlist de todos os episódios. Até teve pessoal que perguntou qual que é o episódio de município. Gente, é só procurar, tá no título. Não vou saber de cabeça qual que é o número do episódio, mas tá no título lá, um episódio sobre, não sei, recuperação tributária para municípios, prefeituras, alguma coisa assim. Tá bom?
E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau, tchau a todos. Tchau, Jéssica. Tchau.